A operação da Polícia Federal contra o Carlos Jordi é simplesmente devastadora para o Bolsonaro, porque ela basicamente encerra a discussão a respeito do foro privilegiado do Bolsonaro com relação aos atos antidemocráticos. Porque o Bolsonaro tinha uma esperança de escapar do Alexandre de Moraes indo para a primeira instância. Só que agora nós sabemos que existem pessoas com foro privilegiado que estão sendo investigadas e já tem até operação contra elas. Então Bolsonaro não vai escapar do Xandão cabeça de melão, como os bolsonaristas gostam de falar. Além disso, mostra que o Paulo Gonet e a PGR não vão ser lenientes igual Augusto Aras foi. Porque o Jordi começou a estribuchar, eles vieram e falaram o seguinte: você tem ligação com os manifestantes dos atos antidemocráticos. E na sua opinião, essa operação ela é devastadora para o Bolsonaro? A prisão ficou um pouquinho mais perto? Gonet é diferente de Aras, então deixa o like e se inscreva no canal. Eu tenho certeza que você deve ter acompanhado essa operação da Polícia Federal contra o Carlos Jordi. Se você já acompanhou, você pode pular o vídeo aqui embaixo para o próximo capítulo. Mas se você não sabe o que aconteceu, basicamente ocorreu o seguinte: a Polícia Federal fez busca e apreensão contra o Carlos Jordi, que é um deputado bolsonarista, aliado de Bolsonaro. Bolsonaro tá fazendo egípcia, quietinho, né? Só aqui, ó. Quietinho, não tá falando nada, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, e nós já estamos no período da tarde. Enfim, foi feita a busca e apreensão na casa do Jordi, no Rio de Janeiro, e também no gabinete dele lá em Brasília. E é claro que ele começou a espernear aquela história toda porque assusta, né? De fato, assusta muito. O Carlos Jordi, ele começou a tentar se colocar como vítima da situação. Disse que estava dormindo com a sua esposa, com a sua filha, quando a polícia chegou e ele acordou com um cano de fuzil na cara dele. Nós já fizemos essa picardia antes, mas vamos fazer de novo, né? Porque ele foi desmentido pela Polícia Federal em várias frentes. Em várias. A primeira foi essa daí. A Polícia Federal falou o seguinte: não, a operação foi normal. Alguém abriu a porta pra gente, um morador. Não houve uso de força. Né? Então, agora é minha parte. Possivelmente Carlos Jordi estava aí, bolsonarista que é, sonhando com uma pistola no rosto e acabou tendo esse tipo de delírio por conta do medo. Ele tá querendo falar que é uma perseguição porque ele não havia incitado e nem financiado os atos antidemocráticos. Todas as desculpas, né? Eu tava vendo esses dias o Sander, que era o vocalista daquela banda Twister. Eu vi ele em alguns podcasts e ele tava falando do período dele que ele tava lá na penitenciária. Ele falou assim: ó, todo mundo que tá lá fala que é inocente, né? Todo mundo tá lá. Então ninguém, ou pelo menos a grande maioria, não se assume culpado. É o caso do Carlos Jordi. Porque ele quer falar que há uma grande armação contra ele, que há uma grande perseguição. O discurso típico dos bolsonaristas, que não conseguem se sustentar na prática. Pelo seguinte: a PGR e o STF, ou seja, o Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet, Moraes STF, Paulo Gonet PGR, disseram no despacho que foi feito na autorização para busca e apreensão que o nosso queridíssimo Carlos Jordi possui ligações estreitas com uma liderança bolsonarista, com um extremista de direita, né, lá do Rio de Janeiro. Mais precisamente de Campo dos Goitacazes. Goitacazes eram uma tribo indígena, eles eram bastante fortes, né, eram muito parrudos, brutos, enfim. O Carlos Jordi tinha ligação com esse manifestante bolsonarista. E a Polícia Federal encontrou trocas de mensagens entre os dois. Manifestante este que está preso. Então ele pode falar que ele não incitou. Ele também pode falar o seguinte: eu não financiei. E ele não fez mesmo. Mas ele orientava uma das lideranças a fazer. Porque esse líder bolsonarista de Campo dos Goitacazes, ele chamava o Carlos Jordi de líder. Fala, meu líder. É um forte indício. E o Jordi passava orientações para ele, tanto que a Polícia Federal vê que havia uma pré-preparação, uma preparação para os atos antidemocráticos. Então ele era uma das figuras que, de algum modo, era um mentor intelectual. E agora a operação da Polícia Federal
está buscando na Operação Lesa Pátria não somente os patriotários, mas os financiadores, os organizadores e os idealizadores. Essa operação agora, essa etapa que pegou o Carlos Jordi, é devastadora para o Bolsonaro. Porque agora nós temos busca e apreensão, nós temos um investigado que tem foro privilegiado, porque o Carlos Jordi é deputado federal. E o grande sonho do Bolsonaro é escapar do Alexandre de Moraes, levando o seu julgamento para a primeira instância, onde ele ganha praticamente todas. Porque os inquéritos que o STF, ou os julgamentos que o STF passou para a primeira instância, o Bolsonaro venceu. O Bolsonaro, ele errou na estratégia dele, inicial, quando começou o caso das joias, porque ao invés de atacar o Alexandre de Moraes, ele deveria ter atacado o foro, ou a competência do Moraes de julgar o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou atacando o Moraes, ficou falando que era perseguição. Quando ele adotou a estratégia que o melhor lugar para o julgamento não seria no STF, porque ele não é mais presidente da República, já era tarde. Porque o STF tem argumentos para poder manter a investigação do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes, ou o julgamento com o Moraes. Por quê? Porque existem pessoas com foro privilegiado que estão sendo investigadas nessa investigação. Então todo mundo pode ficar no STF. O Augusto Aras e a Lindora Araújo tinham um entendimento diferente. Quando o Aras sai e leva a Lindora junto, a Eliseta Ramos, que era a PGR interina antes do Paulo Gonet, fala assim, não, o STF pode julgar, pode julgar. Foi essa argumentação usada pelo Bolsonaro e pela Michelle para ficar em silêncio no depoimento que eles prestaram, baseado naquilo que a Lindora Araújo falou. Essa situação do Carlos Jordi também mostra uma mudança na PGR. A PGR está adotando um caminho diferente do caminho que era adotado pelo Augusto Aras de proteção ao Bolsonaro. Acabou essa farra. E a PGR quer que o Ministério Público assuma o protagonismo das investigações do 8 de janeiro para evitar esses constrangimentos com o STF. Porque na época que o Augusto Aras era o procurador-geral, ele matava tudo no dorso cabeludo e arquivava. Então, para evitar o arquivamento das investigações, o que acabava acontecendo? O STF não levava para a PGR, usava prerrogativas para manter a investigação lá, só que causava desconforto. Agora não existe mais. E o pior para o Bolsonaro é que há uma disposição do Paulo Gonet de investigar e mais investigações vão surgir. Porque o STF já solicitou para a PGR reabrir as investigações pelas omissões de Bolsonaro e de seu governo durante a pandemia. E, segundo o próprio Paulo Gonet, em entrevista exclusiva a Miriam Leitão, as investigações deverão ser reabertas. Porque as investigações ou o relatório final da CPI da pandemia foi um relatório muito preciso, feito com muito cuidado pelo Renan Calheiros e não para acabar em pizza. E esse relatório ele pode ser novamente utilizado para a investigação da PGR. Isso tem que ser feito, até porque a Controladoria Geral da União apontou irregularidades na venda de imunizantes. Lembram da Precisa Medicamentos que o Randolph falava muito e o próprio Renan Calheiros também falou durante a CPI da pandemia? Havia um esquema para a compra do imunizante Covaxin, porque era do laboratório indiano Bharat Biotech, a representante era Precisa Medicamentos e tudo isso foi discutido na época da CPI da pandemia. Havia um acordo para 200 milhões de doses e a Precisa Medicamentos fez uma carta, uma certidão, uma carta-fiança junto com o banco que era o Fibbank, que não reconhecia isso e não iria entregar as 200 milhões de doses. Ou seja, o governo brasileiro iria comprar, o Bolsonaro foi avisado, ele não se importou com isso, graças a servidores do Ministério da Saúde, eles viram, não, isso aí não vai dar problema. E não compraram, porque o governo brasileiro iria tomar um calote. Então tem muita coisa para ser investigada ainda. Essa investigação da Covaxin envolve Eduardo Pazuello, envolve integrantes do governo Bolsonaro, envolve muita gente. E vai acontecer. Vai acontecer. Porque acabou o Augusto Aras sendo aquele tampão peludo que entupiu o cano das investigações. E agora nós tiramos Augusto Aras com um desentupidor de pia bem grosso. Porque aí tem pelo, hein?